Fala pessoal, meu nome é Natan, da Wave Quiropraxia, seja bem-vindo a mais um vídeo nosso e hoje eu estou aqui com a nossa paciente, com a Pilar. Obrigado, Pilar, por ter vindo aí hoje. Obrigada a você. E a Pilar já é uma paciente antiga nossa, ela já chegou a tratar aqui com a gente um tempo no passado e ela fez algumas sessões assim, ela tinha uma queixa nessa região da cervical, né? Vou deixar ela explicar melhor um pouco sobre o caso dela, mas a gente fez algumas sessões no passado e agora ela está voltando aí para fazer mais um tratamento aí com a gente e eu deixei explicar. Pilar, conta um pouco sobre como é que era, o que você estava sentindo naquela vez que tu tratou, o que está sentindo hoje, só para o pessoal poder entender um pouco mais o que a gente vai fazer hoje. Então, era uma dor um pouco mais leve do que essa, mas era também na região cervical e, assim, era mais tranquilo. E aí vim aqui com o Natan, fiz as sessões e melhorou, assim, não senti mais dor. E um belo dia agora acordei com uma dor insuportável, né? Fui ao ortopedista, fiz uma radiografia e ele disse que era tipo um bico de papagaio. E desde então é uma dor assim que eu venho tratando com remédio porque não melhora. Sim. Então falei, vou no Natan porque ele vai me consertar. Isso aí, né? Vamos dar uma olhada. Então, na época que a gente fez aquelas sessões lá, eu já tinha uma suspeita, né, de que poderia ser alguma coisa relacionada com um fator do disco, uma lesão no disco, ou uma hérnia de disco, uma protusão, né? A gente já tratava mais ou menos pensando nisso, por mais que não tinha o exame que comprovasse ali, né? Mas, e aí tu estava melhorando, né? Tava apresentando uma melhora naquela época. Você fazia a liberação, né? Ou a quiro mesmo. Isso. E zerou. Exatamente. Realmente, eu não sei se, né, por falta desse tratamento que a gente, né, parou. Sim. E justamente porque nós achamos que realmente, né, já estava melhor. Sim. Mas acordei, né, depois de... Tem um ano mais ou menos, né, que a gente fez. E depois disso agora tô aí sentindo bastante dor na mesma região, mas acho que agora afetou um pouquinho mais, entendeu? Tá irradiando para uma área maior, digamos assim. Exatamente. E aí até a gente estava conversando, né? Tu tem praticado bastante musculação, né? Tu é uma atleta amadora aí de fisiculturismo, assim. E aí acaba que esse esporte, né, a musculação, assim, é um esporte, né, muito bom pro corpo, né, pensando na saúde, assim, mas às vezes quando a gente faz ele, às vezes de uma maneira exagerada. Isso, ou de maneira exagerada, não dando tempo de reparo pro corpo adequado, ou às vezes com uma técnica, né, que não tá, né, da maneira que deveria ser, a gente pode acabar colocando uma tensão maior de um lado do que do outro. Né? Exatamente. E principalmente costas, eu amo treinar costas, então assim... Acaba que posso sobrecarregar mais, talvez, do que devo, né? Porque eu sou amadora. Então, com certeza, acho que isso aí também foi um dos fatores. Sim. E também, né, a correria do dia a dia, estresse, acho que junta tudo e... Total. Exatamente. Cai aqui. Total, essa parte emocional influencia demais, assim, né? A dor que a gente vai sentir, assim, ela não é só por causa de uma lesão que aparece num exame ali, né? Com certeza. Tem vários outros fatores que vão estar contribuindo para isso. E eu tive uma mudança de rotina, né, agora, muito brusca. Então, né, eu tô estudando muito, então, assim, vem ansiedade, vem muita coisa, a mudança de rotina. Acho que juntou tudo e... Com certeza. Cá estou. É isso aí. Então a gente vai dar uma olhada, ver como é que está mais a articulação, testando mobilidade, fazer alguns testes ali, porque hoje a dor que você está sentindo, ela é mais assim, a dor irradiada do que a dor no local mesmo, né? Ela pega assim mais pelo do trapézio, assim, irradia para o ombro, essa parte da frente aqui. Então assim, por isso que eu acho que dessa vez tomou mais, né, uma parte maior. Exatamente, tá. E você tem sentido mais ela assim que acorda, logo de manhã cedo, ou ela aumenta ao longo do dia, assim? Não, ao longo do dia ela fica mais tranquila. Agora, quando eu acordo e quando eu vou dormir, à noite e bem de manhã, porque assim, eu acordo muito cedo, eu acordo 4h40 da manhã. Então, assim, né, esse horário é o horário que mais dói. Não sei também se pode ser porque eu acabo dormindo em cima, né, a gente não tem muito controle. Mas são os dois horários que dói mais. Entendi. Pode ser que tenha alguma relação, sim, com a posição, né, que está dormindo ali, mas também pode ser porque realmente só o fato de ficar, às vezes, 6, 7 horas, né, durante o sono ali parado, né, aí a articulação diminui um pouco a lubrificação das articulações ali, então quando a gente acorda, até esquentar ali, às vezes fica um pouco mais dolorido mesmo. Você imagina que 4 horas da manhã para esquentar, querido, demora. Exatamente. Então vamos dar uma olhada aí, a gente vai fazer alguns testes para ver como é que tá e tu vai me falando ali o que tá sentindo e a gente vê como é que a gente pode te ajudar hoje. Combinado, vamos, ansiosa. Bora. Então vou fazer alguns testes aqui, tá, Pilar, pra gente ver como é que tá a mobilidade da articulação e testar aqui também alguns miótomos, né, que é a região da musculatura que é inervada pelos segmentos aqui da coluna cervical, tá?
Então aqui na frente, no braço, tem sentido mais dor nessa região da frente aqui, né? Tá. Começa aqui assim, o ponto mais dolorido. Isso. Só de encostar assim já incomoda. Tá. Aí, nossa, você encostou aí doeu muito. Aqui atrás também. Nossa, aí é um ponto assim, nossa, nem sabia, mas você tá encostando. Caraca, que dor. Sobe tudo pro trapézio. Tá. E só de encostar assim, tô fazendo um toque bem leve, né? E já tá sentindo bastante. Então a região tá bem inflamada, assim, bem sensível mesmo. Faz esse movimento aqui assim de abdução, levantar o braço e faz força contra a minha mão. Tenta fazer. Dói? Não? E agora com o braço para frente, então. E agora força para cima. Dói mais? Dói. Tá. E aí agora levanta assim e força para dobrar, tipo fazer o bíceps aqui. Dói? Menos? Menos do que quando fez aqui para frente, assim, né? Tá. Dá pra gente já ter uma noção, assim, só pela musculatura dá pra ter uma noção de quais vértebras aqui já estão mais afetadas, né? Muito provavelmente essas daqui, que são responsáveis por esse miótomo aqui, vão ser as cervicais mais baixas, então entre C5, C6, C6, C7, aqui as vértebras mais abaixo da cervical, que vão inervar essa região aqui. Então, muito provavelmente aqui que tem um comprometimento maior, assim. E eu também estou estudando muito, acho que fico muito tempo na mesma posição. Exatamente, isso contribui bastante. Então, o tempo ficar parado, assim, principalmente com a cabeça mais anteriorizada, está jogando muito mais carga aqui, jogando o disco mais para trás, o disco mais em direção à medula, que é onde a gente não quer que ele vá, né? Se ele vai em direção à medula, daí vai sentir essa dor irradiada mesmo ali. De um tempo para cá, assim, muito mais tempo, entendeu? Tem vezes que eu fico, assim, durante o dia, sei lá, 6, 8 horas, assim. Sim, isso é algo para tentar cuidar assim da postura, né, e tentar, a gente sempre fala que não existe uma postura ideal, né, mas tentar variar pelo menos, ou a cada 1 hora levantar, mexer um pouco o corpo, assim, evitar de dar aqueles estalos assim, né, isso aí não ajuda muito não, mas só o fato de mexer, girar um pouco para um lado, para o outro, já vai ajudar a mudar aquela tensão, né, às vezes quando a gente está aqui ela fica muito tensionada, esses músculos, exato, aí só de levantar um pouco, abrir o peito, assim, mais para mudar um pouco essas tensões. Agora eu vou pedir para você abrir assim os braços e levar o braço lá para frente. Há alguma dor para fazer esse movimento? Não. E aqui quando eu aperto, sente alguma dor? Sinto. Tá. Assim, aí um pouquinho menos do que mais pro lado, mas dói bastante. Perfeito. Então aqui nessa musculatura aqui entre a coluna e a escápula, sente um pouco, mas não tanto quanto mais aqui, né? Mais na região do braço ali. Vamos testar como é que está o movimento aqui do ombro. Deixa o braço cair, deixa relaxado assim. Pode soltar, deixa cair na minha mão. Isso, solta bem. Vamos ver como é que está o movimento dele. Sente dor em algum movimento? Por enquanto não. Tenta deixar cair mais, isso. Relaxa mais ele. Ó, então a gente consegue ver, né, que muito provavelmente não é nenhuma questão na articulação do ombro. Por quê? Porque quando eu faço aqui o movimento sem a sua ajuda, tenta relaxar mais. Isso é difícil relaxar, né? Mas quando eu faço o movimento sem aqui a tua ajuda, passivamente, aí tu não sente dor. Então, muito provavelmente não é uma questão da articulação do ombro, assim. Tu só vai sentir dor quando tu tem que ativar o músculo e fazer o movimento, que aí está sendo recrutado essas fibras, e essas fibras estão com alguma questão aqui na região da cervical, né, que tem algum obstáculo aqui no caminho que não está deixando o teu cérebro conseguir ativar esses músculos de maneira eficiente. E se ele não está conseguindo ativar de maneira eficiente, se a gente, né, der um salto nisso, o próximo passo é o quê? Quer dizer que o teu cérebro também não está conseguindo reparar isso. Se ele não consegue nem recrutar para fazer o movimento, ele também não sabe como reparar esse músculo ali. Então, por exemplo, tu faz um treino lá na academia, eu preciso que durante a noite o seu corpo consiga reparar, seu cérebro consiga reparar essa musculatura. Se ele não consegue reparar, no outro dia você já vai treinar com ele meio fadigado, porque ele não conseguiu reparar do treino anterior ainda. Então isso vai... das fibras que se romperam durante o treino. Exatamente, que é o que a gente quer, né? Na musculação rompeu a fibra, daí durante o sono ela repara, daqui a 2 dias quando for treinar de novo, ele tem que estar praticamente zero para conseguir fazer mais um treino em cima. Só que se ele não está reparado, aí você vai gerando uma bola de neve, que é de fadiga em cima de fadiga, até que ele, né, gera realmente, exatamente, não conseguiu mais reparar e vai gerando essa inflamação crônica, né, uma inflamação que não vai embora. Então esse é o problema que a gente quer tratar aqui. E aí no caso, o que a gente quer fazer? A gente quer ajustar essa região que aqui é a raiz do problema, está na cervical. A gente tirando essa restrição aqui, melhorando essa mobilidade para fazer com que o seu cérebro consiga
reparar isso aqui melhor, ativar melhor essa musculatura, a gente consegue atacar a causa do problema. Então realmente irradia, né? É isso. Exatamente, é uma dor que está vindo daqui e irradiando para cá. Certamente isso aí, o problema está aqui, aqui é só onde está aparecendo ele. É como se tivesse um problema no interruptor ali da lâmpada, assim, na fiação, e a gente vê só na lâmpada lá em cima. Posso trocar a lâmpada quantas vezes eu quiser que o problema não vai resolver. Exatamente. Então agora vamos dar uma olhada na cervical, como é que tá? Vou pedir para você deitar aqui de barriga para cima, por favor, Pilar. Tá, pode deixar bem solto, eu só vou testando o movimento primeiro, tá? Então a gente vai testando aqui, inclinando as vértebras para um lado, para o outro, para testar onde que estão as restrições. E é bem aqui, isso que eu te comentei antes, na cervical baixa aqui, dá para sentir que elas estão bem mais restritas. E eu sinto aí, às vezes, inchado, bem na parte de trás. Exatamente, é bem isso. Forma um edema quando tem inflamação, um acúmulo de líquidos assim, e vai dar essa sensação Bem mesmo. ali onde você encostou mais para trás, nossa, eu sinto muito inchado. Aí, ó. Aí. Aqui. Então a gente vai começar ajustando aqui a cervical do lado esquerdo primeiro aqui, tá, Pilar? A gente começa aqui na cervical média aqui, C4, vou inclinar um pouco para o lado. E aqui eu vou dar um estímulo assim nessa direção aqui, tá ok? Solta bem, isso. Excelente. Soltou bem, muito bom. E agora aqui ajustar a cervical mais baixa aqui. Desse lado. Bem. Tenta relaxar esse músculo aqui. Excelente. Agora fazer uma tração aqui para puxar um pouco a cabeça e descomprimir aqui a coluna, tá? Vou tentar relaxar bem a cabeça. Deixa eu puxar aqui um pouco para esse lado. Nossa, eu botão me doeu muito. Tá bem tensionada essa musculatura aqui. Esse músculo aqui, até mesmo pela própria tensão dele, pode acabar obstruindo um pouco até a vascularização. Então, o quanto de sangue aqui está chegando aqui nos braços ali, e aí esse formigamento pode ser muito devido a isso também. Essa tensão aqui. Então a gente vai fazer um trabalho antes aqui de liberar essa musculatura, tentar diminuir um pouco essa tensão, e aí depois a gente ajusta quando o músculo estiver um pouco mais relaxado. Aí eu vou sempre pedir para você respirar fundo e solta bem o ar, relaxa os ombros. Ótimo. E mais uma aqui. Excelente. Tranquilo? Show.
Mais uma aqui. Solta bem. Ok. Agora eu vou pedir para você sentar na maca, por favor, de novo. Eu vou trabalhar um pouco nessa musculatura aqui agora do pescoço e do ombro, tá? Aqui nessa região aqui, nesses músculos aqui, nessa articulação da cintura escapular, né, onde tem bastante inflamação, né, hoje em dia. Então, para cá, eu recomendaria você colocar uma bolsa de gelo, assim, né, pode ser gelo do refrigerador mesmo, e aí colocar nessa região aqui e deixar 20 minutos, assim, por dia, tá, para ajudar a desinflamar isso aqui, tá. O calor ele também pode ser eficiente, principalmente nas regiões onde fica mais tensionado. Então, onde tem mais tensão, por exemplo, aqui em cima, do lado, aqui assim, pode botar o calor, não tem problema. Mas aqui nessas regiões aqui, onde eu apalpo aqui exatamente, só de encostar aqui já está dolorido, sensível, isso quer dizer que tem muita inflamação. E aí o gelo vai ajudar a baixar esses níveis aqui de inflamação do local. Então eu recomendaria fazer gelo aqui, pode fazer diariamente, assim, se conseguir mais de uma vez por dia, melhor, 20 minutos. Isso da outra vez também que eu vi. Isso, exatamente, 20 minutos cada vez aqui para a gente baixar esse nível de inflamação aqui, tá? Eu não recomendaria agora voltar para a musculação, assim, né? Não que é proibitivo para sempre, né? Mas nesse momento, do jeito que está aqui ainda a cervical, né? E o quanto de informação que está conseguindo chegar mesmo da coluna até aqui, como está baixo ainda, a musculação agora, o teu corpo não vai conseguir reparar isso e aí vai prejudicar ainda mais essa lesão aqui. Então eu recomendaria evitar um pouco. Se quiser manter, por exemplo, um aeróbico, né? Caminhada, essas coisas, tranquilo, ou membros inferiores também, né? E aí sempre só cuidando muito da postura da cervical, né? Durante o... Exatamente, que mesmo num treino de inferiores, às vezes, se a cervical estiver lá para frente, um treino que seja de, né, agachamento ou alguma outra coisa assim, pode acabar afetando ali, porque aumenta a pressão, né, de dentro aqui da medula. Então, só cuidar disso aqui, da posição da cervical aqui. E aí, por hoje, a gente mexeu nisso, né, ajustamos aqui essa região da coluna torácica, coluna cervical e ajustar e trabalhamos também para diminuir essa tensão, né, dessa região aqui da cintura escapular, do trapézio. E uma parte muito importante também do tratamento é essa tração, né? Então fazer esse movimento para aumentar o espaço entre as vértebras e descomprimir aqui essa região. Exatamente, que dá para usar o rolinho ali, botar nessa região, também ficar 20 minutos de preferência no final do dia vai ajudar a descomprimir ainda mais essa região aí. Aí se tiver lá e se conseguir fazer isso em casa também vai ser interessante para isso aí. E só de você ter mexido assim, né, feito aqui essa tirada aí dos nódulos, nossa, que alívio. Pô, que bom. Que bom. Dá pra sentir que ela tá bem sensível ainda, então não é agora, né, logo na primeira sessão que vai ter uma remissão completa. Já dá um alívio, um norte. Exatamente. Mas é isso, pô, obrigado por ter vindo aí hoje, ter topado fazer esse vídeo aí com a gente. Eu sou início, vou voltar, você sabe disso, né? Sou da casa. Não, com certeza. E muito obrigado mesmo. E obrigado a vocês também que assistiram esse vídeo aí até o final. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir aí, se inscrever no nosso canal e mandar para alguém que pode estar talvez sofrendo de dores na coluna ou algo parecido também com o que a Pilar está passando agora. E aí envie isso aí para ele para ajudar a espalhar esse tipo de conhecimento aí para mais gente. Mas muito obrigado aí por assistir e até a próxima.